Olá, eu me chamo Gabriel Tarrão e esse é o MMcast, o podcast semanal do Colégio Marisa Maior. O Brasil é um país desigual. Entre fronteiras desenhadas dentro do racismo estrutural, construímos uma sociedade com alta concentração de renda e muita pobreza. O que isso nos diz em tempos de pandemia? Os números nos dizem que as mortes acompanham a desigualdade. No mapeamento de casos da cidade de São Paulo, observa-se uma alta concentração de casos fatais da doença nas zonas periféricas, tendo, por exemplo, uma diferença de quase 10 vezes no número de mortes entre a Brasilândia, bairro pobre e com mais casos na cidade, e o Morumbi, reconhecidamente elitista. Para conversar sobre esse tema complexo, convidamos o geógrafo e professor de humanidades do Marisa Maior, Leonan Lopes, que tentará construir coletivamente uma abordagem clara e propositiva sobre o tema. Fala, Leonan, tudo bem? Seja bem-vindo ao MMcast. Fala, meu grande Tarrão. Tudo super bem por aqui, tudo super tranquilo, assim como todo brasileiro, né? Tentando colocar minha cabeça no lugar para poder superar esse momento de adversidade aí e esperando que já tudo venha voltar ao normal. Leonan, temos observado durante a pandemia que em países desenvolvidos como os Estados Unidos há uma grande correlação entre a quantidade de mortes e o poder aquisitivo das pessoas. Eis que estamos no Brasil e isso é reforçado pelo fato de sermos um dos países com mais desigualdade no mundo. Como você tem enxergado esse desenvolvimento da doença a partir da ótica social? É bem interessante a gente enxergar por uma ótica social, né, o quanto a divisão de classes no nosso país leva a algumas reflexões completamente absurdas. No início, a gente ouvia muito falar de que só quem tinha o coronavírus era o rico, né? E que só o rico iria pegar a doença e que inclusive eram os ricos que estavam transmitindo a doença para os pobres. E isso obviamente não é uma mentira. Por quê? Porque só inicialmente tinha a doença quem veio de fora do país, né? Até porque a doença vem de lá da Ásia, então Ásia e Europa se contaminaram em massa anteriormente do que aqui na América. E aí, se você não estivesse em contato com alguém que veio de fora do país ou você não tivesse vindo de viagem de fora do país, você tinha praticamente risco zero de pegar a doença, tá? Só que a gente tem um grande problema, que é o seguinte: o subemprego, né? As classes menos abonadas da nossa sociedade, as pessoas que vivem ali trabalhando durante o dia para comer durante a noite. E essas pessoas, elas trabalham nos grandes centros urbanos e a sua grande maioria serve às classes mais abonadas da nossa sociedade, né? E aí, o que acontece? Elas se deslocam durante o dia para essas regiões, onde você tem aí, né, as vagas de diarista, de porteiro, de servente, enfim. E aí, essas pessoas, elas vão estar em contato direto com essa classe que vem de fora do país, que viaja 2, 3, 4 vezes para a Europa, para a Ásia, que veio da Europa e da Ásia recentemente, e elas vão contrair a doença. E aí é que está o grande problema, né? Se você é da periferia e você pega a doença, é completamente diferente de quem é, né, dos bairros ricos que pegam a doença. O sujeito que mora numa casa grande, ele pega a doença e ele tem que ficar de quarentena. Então ele tem 4, 5 quartos na casa, é possível ele realizar uma quarentena, ele vai ter mais possibilidade de se recuperar com facilidade, ele vai ter toda uma infraestrutura que vai ser oferecida para ele se recuperar da doença. Já o sujeito na área de periferia, na favela, não. Na favela é muito mais difícil, né, de superar o Covid-19, porque as casas geralmente são extremamente pequenas, de um cômodo, onde vivem 2, 3, 4, 5 pessoas, né, onde muitas vezes o idoso, com a sua aposentadoria, ajuda a manter a casa, porque é a única renda da casa, né, fixa da casa mensal. E aí a diarista, o pedreiro, o porteiro, ele sai desses locais e ele vai para dentro da sua casa na periferia, onde ele pega a doença e não tem como se isolar, né? E não tem como ficar de quarentena, até porque ele precisa trabalhar. E aí a gente vai tendo a doença chegando na periferia, a doença se alastrando pelo país. E
óbvio, uma corrida gigantesca para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, porque é onde a periferia ela se ampara, né? E aí a gente já sabe todas as precariedades que tem o Sistema Único de Saúde, isso não é uma novidade. E aí, claramente, a gente instala o caos aí, com essa doença se alastrando e passando aí, né, por essas camadas sociais que se misturam em situações e em momentos diferentes. Nós observamos aqui na Bahia, inclusive, o caso dos respiradores que ficaram retidos lá na alfândega dos Estados Unidos, em Miami, com a justificativa do governo de que cidadãos norte-americanos não poderiam ficar sem os equipamentos. Isso é também um caso de geopolítica. Essa questão toda é uma questão que envolve muita geopolítica. Quais são as lições que você acha que a gente pode tirar desse reflexo imperialista que vivemos nesse momento complicado? Essa pergunta é bem interessante, Tarrão, porque ela nos leva a uma reflexão clara do capitalismo selvagem, certo? O momento em que a área de saúde ela consegue enxergar que os respiradores eles salvam vidas. Então, o mundo todo começa uma corrida em busca desses respiradores, tá? E aí o que vai acontecer? A lei da oferta e da procura. Óbvio que quem tem mais poder aquisitivo vai conseguir adquirir um número maior de respiradores, né, e vai salvar mais vidas. Isso é lógico, por conta do capital. A linguagem do capital ela acaba perpassando aí as negociações de todos os países. E aí não importa se o meu país tem mais gente morrendo, se a doença já chegou aqui ou não, certo? Se eu fiz os pedidos dos respiradores primeiro do que você, se eu me antecipei, não importa nada disso. O que importa é o seguinte: quem vai pagar mais? E aí os Estados Unidos, com o seu poder financeiro, né, além do poder bélico fortíssimo, estabelece uma relação super interessante nesse momento com a China, que geopoliticamente falando não são dois grandes parceiros, mas estabelece essa relação, contacta com a China porque os respiradores vão passar pelos Estados Unidos e aí oferece um valor muito mais alto do que os respiradores valem de fato naquele momento, né? E aí a China deixa de mandar os respiradores para o Brasil, cancela os contratos, inclusive esses respiradores viram aqui para o Nordeste, cancela os contratos e repassa os respiradores para os Estados Unidos. No momento ficou toda aquela coisa, né, de que eles confiscaram em Periri, Parará, que ficou retido, mas enfim, foi nada mais, nada menos do que dinheiro, certo? No momento em que a crise apertou, o dinheiro falou mais alto e o capitalismo se mostra aí na sua face mais tenebrosa nesse momento, né? Aí a gente observa essa desigualdade entre as nações e quando nos colocamos no cenário interno, a situação ela fica ainda mais alarmante. Governantes que não se entendem, instabilidade política, recessão econômica e o povo no meio disso tudo. Quem tem a condição financeira de se manter em casa, assim o faz, mas quem se vê no vermelho acaba por se aglomerar nos ônibus, nas ruas, para tentar sobreviver nessa crise. Quais são as reflexões que a gente deve tirar dessa realidade que a gente está vivendo? Hoje, a principal reflexão é que ninguém está sofrendo mais com a pandemia do que o pobre, certo? As classes periféricas, as áreas de favelização, elas sofrem muito com a pandemia. Primeiro porque a gente já tinha uma crise instalada no Brasil, tanto econômica quanto política, antes do coronavírus. Certo? Isso aí é fato. Então, essas classes elas já vêm sofrendo antes da pandemia. E aí, com a chegada da pandemia, né, com a proliferação da doença, a gente vai sofrer uma recessão no planeta como um todo, só a título de investimento em países emergentes. O Brasil, sendo um dos países emergentes que recebia esses investimentos, são 90 bilhões a menos circulando na economia desses países em crescimento econômico. Certo? E aí o pobre ele vai sentir. O maior impacto quem sente são as camadas menos abonadas da sociedade. E aí, completando tudo isso, a gente tem um desgoverno, onde presidente, governador e prefeito não conseguem aliar um trabalho, né? Não conseguem alinhavar nada para poder combater o coronavírus. O presidente faz um pronunciamento, minimiza
a pandemia, diz que é só uma gripezinha, o prefeito fecha a cidade, o governador determina o fechamento das vias, aí o presidente vai e diz que tem que abrir, vai botar o exército na rua, enfim, né? Um desgoverno total para combater a pandemia e claramente os governadores e os prefeitos assumindo aí uma liderança importantíssima para conseguir tomar as rédeas da situação, né? Principalmente aqui na Bahia, a gente tem um destaque aí de governador e de prefeito que assumem essa liderança para conseguir fazer com que se minimize o número de mortos no estado e, consequentemente, no país, tá? A realidade do pobre nesse momento, né, do sujeito que vive abaixo da linha da pobreza, inclusive, é de que ele vive o dilema entre fique em casa, não se contamine com a doença e não ajude com que a doença venha a se proliferar, tá? Porém, ele também vive o dilema de não ter o que comer dentro de casa, né? Ele precisa de um amparo para ficar em casa. E aí esse amparo se arrasta em um auxílio que sai hoje, sai amanhã, vai, não vai acontecer, como vai ser, é aplicativo. Aí a gente se depara com os invisíveis, né? Pessoas que não são registradas, né, em sistemas que não conseguem ser enxergadas pelo governo. A gente se depara com pessoas que têm dificuldade de usar a internet, utilizar smartphone para conseguir solicitar o cadastro, solicitar o seu auxílio ali, para conseguir comprar comida para ficar em casa e não se contaminar com a doença. Então, é uma realidade triste, né? Porque no meio de uma pandemia aflora ainda mais as mazelas sociais, sabe? Esse grupo que é massacrado, que sofre já há anos nessas áreas de favelização, ele sofre ainda mais com a pandemia, né? E tudo isso esbarra em uma sociedade que de fato precisa de um amparo, precisa de um apoio e que nesse momento não encontra, certo? Então acho que a reflexão que fica é que de fato a corda ainda partiu para o lado mais fraco, né? E que o sujeito que vai sofrer por conta de ter pego a doença na fila do SUS é o sujeito que teve que ir para a rua trabalhar porque ele não tinha dinheiro para comprar comida, certo? Então fica-se muito entre a cruz e a espada, entre eu fico em casa e tenho alguma coisa em casa para comer, certo? Então o meu posicionamento com relação a essa questão aí é muito claro. Fico me perguntando sempre assim sobre como é que vai ser depois que isso tudo passar. Primeiro, fico tentando calcular quantas vidas a gente vai perder, infelizmente, para esse vírus, mas também como vai ser a construção dessas desigualdades que já estão expressadas agora, quando as pessoas voltarem à vida normal, né? Mas ainda assim, elas estando dentro de um país em recessão. Então, a gente vai voltar à vida normal, mas como é que dentro de um país em recessão as pessoas vão viver? Então, quais caminhos é que você acha que a gente tem que tomar para avançar na pauta de reduzir desigualdades no pós-pandemia, que já vai ser um momento difícil por ser um pós-pandemia, mas que encontra no Brasil as mazelas de uma concentração de renda muito grande? Antes de falar de tudo que eu espero, o que eu penso, né, porque é uma coisa também muito difícil de se enxergar o mundo pós-pandemia, mas antes de se falar nas questões políticas, econômicas, sociais, enfim, de se enxergar que o coronavírus, o Covid-19, deixa uma lição pessoal muito forte pra gente, né? O isolamento, o distanciamento social é uma coisa que o brasileiro está enfrentando com muita dificuldade porque não faz parte do nosso perfil e nos levou a muitas reflexões, né? A enxergar um pouco mais o seu interior, as pessoas que te rodeiam, que estão mais próximas a você, que viveram o isolamento social junto contigo, né? Essas pessoas que estão próximas, que passam a ter uma conotação completamente diferente do que o que elas tinham antes. Acho que o primeiro passo com relação a melhorar a nossa sociedade pós-pandemia é essa reflexão, certo? E segundo, eu acho que tem algumas questões que são super importantes. Primeiro, o papel da China. Eu acho que a China, ela, sobretudo, vai se ter um olhar diferente, né, por conta de centralizar todo o processo industrial do planeta ali naquela região do leste asiático, né, da China, inclusive, deter toda a possibilidade de produção e se centralizar tudo muito forte
nessa região por conta da mão de obra barata, da otimização de produção de produtos, tudo naquela região. Eu acho que vai se repensar isso. Talvez se enxergue de uma outra forma e comece a regionalizar um pouco mais a produção. Eu acho que as grandes potências elas vão começar a caminhar um pouco mais por essa tendência. E com relação ao povo brasileiro de fato, eu não posso deixar de citar aqui o grande Mujica, né? Porque ele tem uma frase que eu acho bem interessante. Ele fala o seguinte: os setores proprietários dizem que não se deve dar o peixe, mas ensinar as pessoas a pescar. Mas quando destroçamos seu barco, roubamos sua vara e tiramos seus anzóis, é preciso começar lhe dando peixe. Então, assim, eu acho que o quanto o governo vai pensar em programas e em projetos para poder contemplar essas pessoas que ficaram fora do mercado de trabalho no período da pandemia, né? Os nossos pequenos e médios empresários que não estavam preparados para um momento como esse, eles vão precisar de maneira fortíssima do apoio do governo, certo? A gente vai passar por uma reorganização, as empresas elas vão se enxergar de uma forma diferente, porque vão estar cada vez mais preparadas para essa possibilidade assustadora de enxergar um mercado que muda de uma hora para outra por conta de uma influência externa, né? Então, assim, eu acredito que tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma sociedade muito diferente pós-pandemia. Mas eu acho que, sobretudo, o Estado vai precisar se empenhar fortíssimo para cuidar dessa parcela da periferia que já era subjugada, que já vivia abaixo da linha da pobreza, que já sofria com uma crise no país, para que a gente possa colocar essas pessoas em nível de competitividade, para que elas possam se inserir na nossa sociedade de uma forma mais digna. Eu acho que, sobretudo, para a gente começar a caminhar de uma forma mais justa no nosso país, tem que acontecer isso. É importante essa reflexão e acredito que tenha sido um papo, apesar de curto, essencial para a gente entender tudo isso. Mas, Leonan, para a gente fechar, né, nosso papo temático, eu queria que você indicasse para a nossa comunidade o que é que eles podem ler ou assistir para poder se aprofundar nesses pontos que a gente tratou aqui no nosso bate-papo. Então, queria saber qual é a sua indicação para a nossa comunidade. Referente à minha indicação, eu não posso deixar de fazer essa indicação inspirada em Milton Santos, um geógrafo que eu admiro bastante, e as pessoas questionavam Milton Santos por conta da sua clarividência, coisa que ele escreveu há um tempo atrás e que são completamente atuais. E aí ele dizia que a gente precisava estudar e entender o passado. E é com essa inspiração que eu deixo a minha indicação de leitura, que é um livro de Cristiane Maria Cruz de Souza, certo? Produzido pela editora Fiocruz. E o título do livro é A Gripe Espanhola na Bahia: Saúde, Política e Medicina em Tempos de Epidemia, tá? Um material show de bola, uma leitura super massa, que vocês vão curtir pra caramba, porque fala de um momento em que vocês não viveram, mas que pode trazer muitas inspirações para superar aí esse momento de pandemia do Covid-19. Léo, agradecemos imensamente pela sua participação e esperamos vê-lo por aqui em breve em novos episódios. Eu que agradeço pelo convite, foi um papo super agradável. Um forte abraço para você, Tarrão, e um abraço super apertado aí, cheio de conhecimento para todos os meus alunos aí do Marisa Maior, tá certo? Até a próxima, aquele abraço. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso terceiro episódio do MMcast. Toda terça-feira publicamos um novo episódio com um novo tema relevante. Esperamos você na próxima semana.